E agora a gente vai falar de um brasileiro, né? Que é um brasileiro, enfim, que muito nos envergonha, né? A gente está falando do ministro Ciro Nogueira. Ministro Ciro Nogueira, que assustado, como toda a tropa bolsonarista, depois dessa nova carta aos brasileiros, que ainda nem foi, né, lida, vai ser lida no dia 11 de agosto, mas ela foi noticiada e entre, né, os signatários ali, você tem boa parte do PIB brasileiro, os presidentes dos maiores bancos do Brasil, os principais executivos de algumas das maiores empresas do Brasil, e Bolsonaro se viu ali sem um pilar importante do seu governo, que foi esse apoio da elite econômica. Isso segurou muito, e muito ali num acordo tácito com o Paulo Guedes, que sempre, né, teve ali para ajudar nos momentos difíceis, rapidamente ajudando todo mundo, liberando mais de 1 trilhão e 200 bilhões no começo da crise, enfim, ajudando a turma toda. Aí o Ciro Nogueira, desesperado com uma turma de Bolsonaro, ontem resolveu falar que esses banqueiros, né, estão juntos na carta, porque eles estão muito irritados porque vão perder por ano 40 bilhões de reais de receita por causa do Pix que o Bolsonaro, diz ele, fez. Então essa é a notícia. Ciro Nogueira diz que carta contra Bolsonaro é reação dos banqueiros por perda com o Pix. Aí vamos só ler o texto do UOL Notícias. Ele diz o seguinte, olha só. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, insinuou hoje que os banqueiros que participam da elaboração de uma carta de representantes da sociedade civil em defesa da democracia estariam se manifestando contra o presidente Bolsonaro por terem perdido 40 bilhões por ano como suposto resultado do sucesso do Pix. Eu adoro destruir essas fake news que Bolsonaro e sua turminha gostam de lançar para a plateia. Eu adoro, porque mostra como essa turma é mentirosa ou como é burra. São as duas opções. Ou é burra ou mentirosa. Eu prefiro ficar com mentirosa, sabe? Porque não acho que é burra não, porque senão não tinha estruturado, né, um esquema tão perverso, maldoso e destruidor como esse que estruturou. Então vamos pegar o Ciro Nogueira na mentira. Para quem não sabe quem é Ciro Nogueira, não dá para gastar muito tempo falando quem é Ciro Nogueira, senão a gente não consegue chegar às 10h30 e falar de outro assunto aqui, porque a ficha corrida dele é enorme. Mas só o mais recente, vamos botar na tela aqui, o mais recente. Polícia Federal concluiu investigação envolvendo Ciro Nogueira e aponta corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas é o seguinte, essa é de agora, tá? Se você for puxar para trás, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos para trás, é escândalo atrás de escândalo. Se tem alguém no Brasil que está envolvido, né, em acusações de esquemas de corrupção gigantes, é Ciro Nogueira. Então esse é o que está falando. Mas não vamos a turma do Olavo adora o argumento ad hominem. Não vamos falar do desqualificar ele, não. Vamos desqualificar a mentira que ele falou. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: a imprensa, né, ela fez já uma análise, antes dele falar essas mentiras, para ver quanto, né, que estava sendo perdido com esse Pix, né, para os bancos. E aí a manchete, né, da imprensa era o seguinte, que o que estava sendo perdido era 1,5 bilhão. Ciro Nogueira falou 40 bilhões. Então ele já estaria, né, exagerando mais de 20 vezes, né, o valor que estaria sendo, e eu boto aqui entre aspas, perdido pelos bancos. A gente fez um levantamento aqui para ver nos dados que são divulgados e públicos pelo Banco Central, os dados que são tornados, públicos para a gente poder analisar, qual o valor arrecadado só por essas tarifas, TED, DOC, não sei o que, dos bancos, né, em 2020 e 2021. Vamos pôr na tela para ver? O total das tarifas arrecadadas em 2020 foi 38 bi. Em 2021 foi 36 bi. Ele diz que os bancos iam perder 40 bi, eles nunca nem ganharam, com TED, DOC, tudo, nunca nem ganharam 40 bi. Olha o tamanho da mentira do Ciro Nogueira. E aí o que mostra esse dado é que eles teriam perdido em torno de 2 bi. Mas aí calma, sabe por quê? Porque não dá, porque eles não abrem para saber se o Pix está incluído aqui. Então talvez, porque o Pix ele não é de graça,
Se a sua atividade, mesmo que seja da pessoa física, se a atividade da pessoa física ou do MEI ou do indivíduo tem um viés comercial, ela tem que pagar pelo Pix. E as empresas podem pagar até R$150 por Pix. Então, se não tiver considerado Pix, e não dá para saber porque o dado não é aberto, né, até esse nível, eles poderiam até não estar perdendo nada. Mas vamos supor que estivessem perdendo esses 2 bi. Vamos ver se o governo Bolsonaro prejudicou os bancos? Vamos botar na tela o lucro dos bancos nos últimos anos. Veja que em 2014 eles eram, o total do lucro dos bancos, 56 bilhões de reais por ano. Aí você tem no começo da pandemia ali, ó, 2018, antes da pandemia, né, 2018, 69 bi. Aí a gente entra em 2019, 84 bi. Quando o país é destruído, quando o país tem centenas de milhares de empresas fechando, quando as pessoas ficam meses sem saber se iam ter algum tipo de auxílio, de ajuda, os bancos recebem, na primeira semana da crise, mais de R$1 trilhão em linhas e dinheiro mesmo, porque um pedaço disso era dinheiro mesmo, oferecido pelo Banco Central desse governo. Aí, no pior momento da crise, onde todo mundo fechou as portas, teve prejuízo, os bancos lucraram, só os 5 maiores bancos, só os 5 maiores do Brasil, 64 bi. Para logo agora, nesse ano que passou, ainda com pandemia, baterem novamente o recorde de lucro e lucrarem 91 bilhões de reais. 91 bilhões de reais. E aí agora, a pá de cal sobre a mentira de Ciro Nogueira. A pá de cal sobre esse cara que nos envergonha pela sua ficha corrida, pelas investigações de corrupção, pela ligação com o Centrão e pelas mentiras absurdas que conta como essa, que já vai estar nos grupos bolsonaristas. Mas aí você vai pegar esse trecho do nosso vídeo e você vai destruir o argumento dele. E a pá de cal é a seguinte, não sei se vocês sabem, mas os bancos, o caixa que os bancos têm, né? Ele é recolhido, o Banco Central enxuga a liquidez. O que é enxugar a liquidez? Ele fala assim, pega todo esse caixa que vocês têm e deposita aqui no Banco Central, que são as operações compromissadas, né? Para quê? Para a gente poder garantir que a taxa de juros no país fica no nível que a gente quer. Você sabe o que aconteceu com a taxa de juros no Brasil ali do começo da pandemia para agora? Ela foi de 2% ao ano, para quase 14% ao ano. Você sabe quantos bancos tem ali nessas operações, depositado ali no Banco Central, sendo remunerado pelo Banco Central? Mais ou menos R$1,5 trilhão de reais. Você sabe quantos bancos ganharam com esse aumento da taxa de juros no Brasil? Vamos pôr na tela. No começo, quando era 2%, eles estavam sendo remunerados por ano em 34 bilhões de reais. Agora, a remuneração por ano é de 225 bilhões de reais. Ou seja, aumentou essa remuneração do caixa dos bancos quase 200 bilhões de reais. É claro que isso não é tudo lucro dos bancos. Tem um pedaço disso que eles têm que repassar para os clientes. Mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Quando ele diz que perdeu 40 bi, não perdeu 40 bi porque nem tinha 40 bi para perder. Estimativas que são estimativas exageradas mostram que poderiam ter perdido 2 bi. E na outra mão, a mão que tira, tirou 2 bi. A mão que dá, deu quase 200 bilhões de reais para os bancos. Esse é o governo dos bancos. Esse é o governo onde um dos banqueiros está no Ministério da Economia, que tomou os outros ministérios, como por exemplo o do Planejamento, para deixar tudo na mão da Faria Lima. Senhor Ciro Nogueira, o senhor é uma vergonha. A sua mentira é uma mentira baixa, pequena. Essa mentira é uma mentira até mal feita. E vocês, bolsonaristas, antes de dar tempo de passarem nos seus grupinhos de WhatsApp, tem aqui, ao vivo, a mentira de vocês destruída. E mais uma vez, o caráter de Ciro Nogueira, que nada mais é do que um típico representante da tropa bolsonarista, revelado diante de todo mundo. Pode vir com mais fake news, que aqui no ICL Notícias a gente vai destruir todas.